sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do GeoProsa, podcast do PET Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu sou Lívia Campos, junto comigo estão Júlio Caetano e Olá, Maxwell Cavalcante. olá, gente. Como convidado de hoje, temos o professor Silvio Braz de Souza. Atualmente, ele é docente do Departamento de Geografia da UFRN. Ele é mestre e doutor em Geografia pela Universidade Federal de Goiás e tem experiência na área de cartografia e geotecnologias, com a ênfase em impactos ambientais, planejamento territorial e urbano. O assunto que iremos tratar hoje é sobre as queimadas no Pantanal, um problema tão decorrente nos últimos tempos. Bem-vindo, professor, ao nosso podcast, ao segundo episódio. Para dar início a esse debate, eu vou fazer uma breve apresentação sobre o que é o Pantanal, para os ouvintes que ainda não saibam, e o porquê ele é tão importante. Bem, o Pantanal ele é considerado uma das maiores extensões úmidas do planeta Terra. É uma planície aluvial, se não me falha a memória, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, e preenche uma área de 150.355 quilômetros quadrados. O Pantanal ele sofre influência direta de três grandes biomas, que é o Cerrado, a Amazônia e a Mata Atlântica. No Pantanal, a gente pode encontrar diversas espécies de animais e de plantas. É um bioma extremamente complexo e rico. Para quem ainda não sabe o que é bioma, bioma, de acordo com o IBGE, significa um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelos agrupamentos de tipo de vegetação contíguos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes, e que, historicamente, sofrem o mesmo processo de formação de paisagem. E com isso, com essa breve introdução sobre o Pantanal, nós vamos dar início à questão, o foco desse debate, que é a questão das queimadas. Não somente o Pantanal, como todos os outros biomas do nosso Brasil, que sofrem queimadas. Porém, nessas últimas semanas, a gente vem acompanhando a notícia de queimadas em grandes escalas ocorrendo no Pantanal, que é um bioma extremamente sensível e importante para o nosso meio ambiente. Então, já para começar, já para dar embalo ao debate, eu vou começar perguntando ao professor: quais são as causas gerais que causam problemas de queimada no Pantanal? E por que tem se acentuado tanto em 2020? Primeiramente, vou cumprimentar aí vocês, né, pelo convite. Eu me sinto muito honrado de participar aí desse projeto do PET, até porque o PET foi um programa que transformou a minha formação enquanto discente de geografia. Me sinto muito feliz de poder estar contribuindo com vocês e de estar podendo debater um tema aí tão atual e que é muito importante para o contexto ambiental brasileiro nesse ano de 2020. Veja bem, as queimadas, elas têm causas naturais e causas antrópicas. As causas antrópicas são aquelas que são fruto da ação dos seres humanos. Basicamente, como causas naturais, a gente tem as descargas elétricas, que são os raios, que atingem ali um combustível, uma biomassa seca, e você tem início aí a um incêndio, né? Um incêndio florestal. E também há pessoas e pesquisadores que acreditam na teoria de uma combustão espontânea. O que seria a combustão espontânea? Quando a gente tem a vegetação seca, principalmente em solos rochosos, e um calor excessivo, e essa biomassa em condições muito fáceis de entrar em combustão, ela inicia o fogo de forma naturalmente. Há também um detalhe que é bom a gente citar, que no caso do Pantanal, várias informações, o comportamento do fogo no bioma, vem mostrando que em 2020 as principais causas dos incêndios florestais são antrópicas, principalmente por conta de evidências quanto ao número de focos de calor que têm sido identificados no bioma. Outra questão que é importante comentar e que influencia nessa questão do fogo em 2020 no Pantanal é a sazonalidade climática do bioma. Então, a gente tem uma época seca e uma época úmida. Tá? Em observação de séries temporais e dados de precipitação, o bioma Pantanal ele é seco principalmente entre maio e agosto.
Então, entre maio e agosto, nós temos aí a maior probabilidade de ocorrência de incêndios. No entanto, a gente vem observando incêndios que ultrapassam esse recorte temporal. Setembro ainda é um mês seco no Pantanal, mas essa grande ocorrência de fogo mostra que esse fogo é desenvolvido principalmente por causas antrópicas, por diversos motivos. Além disso, por que esse fogo ele está sendo bastante acentuado em 2020? Em 2020, a gente vive um ambiente excepcionalmente seco no Pantanal. Sempre nós temos entre maio e agosto uma estação seca no bioma Pantanal, mas em 2020 essa seca ela é muito mais pronunciada, Uhum. principalmente porque há evidências de que os processos que estão acontecendo na Amazônia têm influenciado o clima no Pantanal, no Cerrado, né, e em outras regiões do país. E quando a gente tem esse ambiente extremamente seco no Pantanal, como o Pantanal, e você já avisou no início aqui da nossa gravação, né? Como o Pantanal ele tem essa dinâmica de sazonalidade climática, ele também tem uma sazonalidade de inundação. Então, agora em 2020, menos áreas foram inundadas, o que permitiu com que a vegetação ficasse seca, se transformando numa biomassa extremamente suscetível ao fogo. E com esse combustível perfeito aí, que é essa biomassa seca exposta, né, fica muito mais fácil dos atores e das pessoas incendiarem, né, serem o fator de ignição que dá início a esses incêndios florestais. Então, em síntese, a gente tem esses componentes ambientais, que são os componentes ambientais naturais, né, os raios e as combustões instantâneas, e nós temos essa ação antrópica. Tá? Ainda é interessante a gente citar que, por conta do acesso ao conhecimento que os geógrafos já têm, que a sociedade já tem, que os climatologistas, os meteorologistas, né, a gente devia ter, né, políticas públicas que se antecipam quanto à ocorrência das queimadas. Quando a gente já tem evidências que esse ano vai ser um ano mais seco, a gente espera de que sejam, né, impostas restrições de manejo ao uso da terra, inclusive com maior fiscalização e a proibição do fogo. Além dessa questão ambiental do fogo, a gente tem ainda essa questão do passar a boiada, que está aí em voga agora e muita gente fala sobre isso. O que seria esse passar a boiada? No contexto agrário brasileiro, no contexto do campo brasileiro, o fogo, além de ser usado como manejo para reformar pasto, para limpar áreas de agricultura, né? A famosa limpada, o fogo também ele pode ser usado como um elemento territorial. Mas como assim? Como um elemento territorial? A partir do momento que o fogo é um instrumento para abrir espaço para a incorporação de novas terras ao sistema produtivo. É o que nós da geografia chamamos de expansão produtiva. Então, se a gente quer gerar expansão produtiva, há duas formas. A primeira forma é a incorporação de novas áreas ao sistema produtivo por meio do desmatamento ou o incremento de tecnologia, que é a expansão vertical. Então, veja bem, o fogo sendo usado para abrir novas áreas, para incorporar essas áreas ao sistema produtivo e para consolidar, por exemplo, a posse da terra. É importante ressaltar que esse manejo do fogo, teoricamente, deveria só ser utilizado quando autorizado pelo órgão ambiental competente. E o fogo, na vegetação natural, ele é proibido pelo Código Florestal, inclusive. Então, a gente tem uma problemática social agora que entra na discussão do fogo do Pantanal. Outra questão que influencia muito na ocorrência das queimadas no Pantanal em 2020 é uma coisa que nós já estamos acostumados no contexto do Brasil e que nós aqui no Nordeste, né, passamos por isso há pouco tempo, que é a demora de resposta do poder público. Então, diversas autoridades ambientais brasileiras, diversas organizações não governamentais
diversos pesquisadores vêm citando que o poder público demorou a dar resposta à questão do fogo no Pantanal. E isso é muito similar ao que aconteceu aqui no Nordeste com o vazamento de óleo no mar que impactou as nossas praias, por exemplo. Então, há um atraso do poder público na intervenção para o controle das queimadas. E como a gente tem um ambiente que já está suscetível a ser queimado, se essa queimada não é controlada rapidamente, a chance de controlar essa queimada se torna praticamente impossível. A única coisa que pode frear o processo de incêndio florestal são chuvas. A partir de um certo ponto, o homem não tem condição de fazer mais nada, tá? Além disso, tem um background aí, um pano de fundo, que também já está decifrado pelas cabeças pensantes do Brasil, que é um desmonte do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o IBAMA, um desmonte bastante acentuado, que inclusive diminuiu o ritmo de fiscalização em todos os lugares do Brasil, inclusive no Pantanal. E a gente vem assistido, né, na mídia, no Diário Oficial da União, centenas, né, de decretos, centenas de normativas, né, relacionadas ao tema meio ambiente, na qual grande parte delas tenta mudar o entendimento da legislação brasileira. Então, a gente vive um problema muito grande também nesse sentido. Então, resumindo, a gente tem tanto esse componente ambiental quanto um componente social no que diz respeito às queimadas no Pantanal no ano de 2020. Já pegando o gancho nisso que você falou, né, nessa junção de elementos que coincidiram, né, para que essa infeliz realidade esteja ocorrendo já há meses no Pantanal, que é a questão tanto natural, que é um período seco, quanto a questão do desmonte de fiscalização e desse incentivo, não é nem incentivo, mas meio que a demora do poder público, Público, né? exatamente, para poder impedir que essas queimadas ocorram. E isso está sendo refletido em números. A cada dia que passa, os dados são bem claros. De acordo com a CNN Brasil, somente no mês de setembro foi contabilizado 6.048 focos de incêndio no Pantanal, sendo que em agosto tinha sido registrado 5.993 pontos de calor. Esses dados são levantados pelo INPE, que logo logo falaremos um pouco sobre ele, para quem não conhece. E tudo isso representa o conflito pela terra, o conflito pela utilização ou não do espaço terrestre, que é aí onde entra a geografia principalmente, né? Nesse debate, né? Dessa contradição, que é o homem, natureza, o homem, o meio ambiente, o homem, a sociedade. Relacionando essa questão dos conflitos pelo uso da terra, qual é essa principal relação da sociedade e do Estado com a natureza? Qual a relação disso com a queimada no Pantanal hoje em dia? Tá certo, né? Sobre os conflitos no uso da terra, que você disse. Exatamente, é. Olha só, para a gente falar dessa questão de conflitos, a gente tem que fazer um passeio pela geografia humana, né? Um passeio pela geografia física. Explicar conflitos não é fácil, tá? Sim, com Até certeza. porque no Brasil a gente tem aí múltiplos atores, múltiplos interesses. Então é uma coisa, é um tema muito complicado e muito difícil de debater, mas a gente vai tentar, tá? Ok. Para entender esses conflitos de uso e cobertura na terra no Brasil, então a gente vai fazer um passeio conceitual sobre alguns elementos da geografia agrária que são importantes para que a gente possa compreender o espaço agrário brasileiro atual, que é fruto de um processo. Então, olha só, inicialmente a gente tem que. Tem muita gente que relaciona o termo uso e cobertura da terra com cartografia, com geoprocessamento, com sensoriamento remoto. Isso é um engano. Quem escreve sobre uso e cobertura da terra, ele está escrevendo sobre dinâmicas sociais, porque o uso e cobertura da terra nada mais é do que a materialização das relações sociais no espaço. Então veja só, toda ocupação tem uma função social e serve a interesses de pessoas ou de grupos econômicos. Tá? Uhum. Então a gente tem o uso e cobertura da terra como uma manifestação de interesses.
Além disso, é importante ressaltar que os atores que estão no campo brasileiro são influenciados pela regulamentação do campo, bem como pelas características ambientais. E o meio ambiente, como vocês sabem, ele tem potencialidades e tem fragilidades. Portanto, é uma trama que envolve ambiente, atores e as nossas leis, que configuram o uso da terra no Brasil. Entendido isso, passamos para uma dimensão conceitual do que é renda da terra, porque todas as manifestações de interesse no campo brasileiro são função da renda da terra. A renda da terra é um fato do mundo capitalista e do atual sistema de trocas. Então, do mesmo jeito que eu tenho renda do trabalho, trabalhando na universidade, o produtor rural ele busca a renda da terra. E a renda da terra é para gerar acúmulo de capital ou para subsidência, dependendo do tamanho desse produtor rural. Então, essa renda da terra é função do processo produtivo no campo. E ela está presente na lógica em todos os atores agrários, desde esse pequeno produtor, do produtor familiar, até o grande latifundiário. Então, veja só, o problema principal disso é o time. Muitas vezes no Brasil, principalmente os grandes proprietários de terra, a ideia que eles têm ao se apropriar do meio ambiente, como, por exemplo, o que motiva uma queimada, é se apropriar do meio ambiente de forma mais rápida possível e conseguir uma rentabilidade de curto prazo. Então, as práticas, muitas das vezes, adotadas por proprietários rurais, desprezam contextos sociais, ambientais e legais. E aí a gente tem múltiplos exemplos sobre isso, como, por exemplo, o uso indiscriminado de agrotóxicos. É um reflexo dessa renda da terra que busca rentabilidade a curto prazo, certo? Então, esse é o segundo conceito que é necessário a gente começar a fazer uma reflexão para entender os conflitos. E depois a gente tem ainda outros fatores que influenciam essa configuração atual do campo brasileiro e os seus conflitos. A modernização da agricultura ocorreu principalmente a partir de 1970, com a adoção dos pacotes da Revolução Verde, que nem todos os proprietários rurais tiveram acesso, o que marginalizou alguns proprietários rurais. Depois a gente tem a Política Nacional de Crédito Rural, que foi criada em 1965, durante a gestão do presidente Humberto Castelo Branco, tá? E que criou o Sistema Nacional de Crédito Rural, que também não alcançou os pequenos proprietários rurais. E a gente tem a maneira como se deu a expansão das fronteiras agrícolas, baseada na grilagem, na violência e na inversão de capital, que nem todos tinham. Então, tais fenômenos, quando se entrelaçam e formam o sistema que deu a configuração atual do nosso sistema agrário, permite uma concentração de renda e de terras. É muito dinheiro envolvido, mas muito dinheiro. E isso faz do campo brasileiro um lugar desigual, injusto e, portanto, muito violento. Vira um campo de lutas, certo? Então, as queimadas no Pantanal são um reflexo desse contexto conturbado do espaço agrário brasileiro. Elas, como a gente já discutiu, elas não são predominantemente de origem natural. E elas são utilizadas como forma de manifestação territorial de uma pequena parcela de proprietários rurais que não tem compromisso social com o Brasil, com a população, com o meio ambiente. Por quê? Eles não só usam o manejo do fogo para reformar seu pasto, né? Mas também usam o fogo como uma expressão obscura para satisfazer os seus interesses econômicos que não são justos. Então, quanto maior a ocupação humana, maior a necessidade de manejo, e se as pessoas optam por manejar com fogo, maior a probabilidade das queimadas saírem do controle. Se é que essas pessoas que manejam com fogo têm intenção realmente de controlar o fogo. Então, eu acho que é isso, que essa é a relação dos conflitos com as queimadas no Pantanal. Adentrando na questão do monitoramento, como o INPE, o LAPIG, a Embrapa, Pantanal, elas atuam nessa questão das queimadas. Esses dados são confiáveis? Como funcionam esses sistemas,
alertas emitidos pelo INPE? A gente vive no Brasil pós-moderno. Então, a gente tem muitas pessoas céticas no Brasil. Sim. Então, do mesmo jeito que tem pessoas que não acreditam na vacina do novo coronavírus, tem pessoas que não acreditam na acurácia, na precisão dos dados que são produzidos por instituições muito respeitadas no Brasil. Isso é normal, é salutar ter essa diferença na democracia, e é bom a gente debater sobre isso porque as pessoas precisam ser informadas. Então, veja bem, eu vou começar falando do LAPIG, porque eu passei pelo LAPIG, eu fui aluno, né, de mestrado, de doutorado no LAPIG. É um laboratório que foi criado em 1995 por uma pessoa visionária que chama Laerte Guimarães Ferreira Júnior. É um professor exemplar, um ser humano maravilhoso, e ele conseguiu, com muito trabalho, criar um laboratório que é referência internacional em pesquisas usando sensoriamento remoto, geoprocessamento. Então, é muito bom poder falar desse lugar. Então, lá no LAPIG, existem vários grupos, né? E cada grupo se dedica a estudos sobre um determinado tema. Tem um grupo de pastagem, tem um grupo que estuda cerrado, e lá tem um núcleo que estuda incêndios florestais, que é o NEPEF, né? Que é o Grupo de Estudos e Pesquisas de Ciência do Fogo, que foi criado pela professora Noeli Ribeiro, que é a coordenadora desse núcleo, uma professora também muito, muito respeitada e que desenvolve um ótimo trabalho. E esse grupo, ele cria, né, ferramentas aí de geotecnologias para estudar vulnerabilidade e suscetibilidade a queimadas no Brasil. Mais especificamente, eles estão trabalhando no Cerrado e com foco no estado de Goiás. Só que eles estão montando agora uma rede de parceiros com o IBAMA, com o ICMBio, com o UNB, com a Universidade Federal do Maranhão, tem pesquisadores da Unesp de Rio Claro. Então, tem pesquisadores de várias instituições que estão se associando lá ao NEPF para produzir pesquisa científica em relação a queimadas. Isso também é bom porque aqui no Brasil, durante muito tempo, as instituições sempre trabalharam de forma independente. E é bom juntar vários pesquisadores que, além de dar uma visão de Brasil, uma visão territorial do país, a gente evita que se faça trabalhos duplicados, né? E que se desperdice dinheiro público. Então, isso é muito bom. Esse é o núcleo de estudos lá do LAPIG, né? Então, o INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sediado em São José dos Campos, São Paulo, um instituto muito respeitado no mundo inteiro, tem pesquisadores aí de destaque e desenvolve várias pesquisas com vários temas, tá? Inclusive, eles constroem satélites de monitoramento sistemático da superfície terrestre. O satélite CBERS, que é o China Brazil Earth Research Satellite, é um satélite aí que é muito similar ao satélite Landsat dos estadunidenses e é construído aqui em São José dos Campos. No que diz especificamente às queimadas, desde 1998 o INPE tem um programa de queimadas. E esse programa de queimadas, ele faz um monitoramento sistemático de focos de calor e também desenvolve, né, quantificação de área queimada. Então, eles mantêm diversos produtos que você pode acessar na página do INPE e você acessa esses dados de forma gratuita, de forma muito fácil e pode trabalhar aí nos seus projetos. Agora, por que esses dados de queimada do INPE, que inclusive dados do INPE já foram... houve, né, falas aí que desacreditavam, né, a eficiência dos dados do INPE. Primeiro, esses dados utilizam dados de sensoriamento remoto os mais modernos possíveis, têm metodologias muito bem construídas e ratificadas na literatura internacional, vários artigos publicados em revistas importantes no mundo que foram revisados por outros cientistas que não os do INPE. Então, são dados que são aceitos pela comunidade científica e, além disso, esses dados eles são validados.
há um processo de validação desse dado, de avaliação, com trabalhos de campo, com imagens de satélite de melhor resolução, com pesquisas em loco. Então, todos os produtos que são produzidos no âmbito do monitoramento sistemático de queimadas no Brasil passam por avaliação, o que faz com que esses produtos eles sejam extremamente confiáveis. E digo mais, além disso, não adianta as pessoas desacreditarem os dados do INPE, porque existem iniciativas internacionais que produzem dados de queimadas. Tem dados da Agência Espacial Europeia, tem dados do Gabam. Então, há dados internacionais que também encontram valores de queimadas similares ao que os produtos brasileiros estão encontrando. Hoje, a informação espacial está disponível aí para todos, né? E não adianta a gente tentar desacreditar os dados, porque os dados eles realmente estão dizendo a verdade. E já para encerrar essa conversa, a gente já viu muito sobre a causa e o efeito das queimadas, quem olha, quem monitora e quem observa o que está acontecendo. Mas a gente queria saber sobre a questão de como evitar e como manejar esse espaço. Porque, por exemplo, a gente vê muito sobre a queimada, mas a gente não vê quem está tentando conciliar um equilíbrio entre o uso e ocupação daquele espaço. E de uma forma até um pouco mais homeostática. Conseguir um equilíbrio sobre isso. Então, a minha pergunta questiona quais são as ações de controle e alternativas para o estímulo de um desenvolvimento de um ambiente responsivo e também que ele consiga trazer progresso. E nisso também coloco mais um questionamento que a ministra da Agricultura e o ministro do Meio Ambiente eles estão colocando não um projeto, mas um discurso do boi bombeiro, que seria a expansão pecuária para diminuir o índice de biomassa em áreas não alagadas do Pantanal, por exemplo. Então, também eu queria saber a sua opinião sobre isso. Vou te dizer uma coisa. Essa conciliação entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente, ela já existia. O que nós estamos vivendo agora, nesse momento no Brasil, é um mundo paralelo, que vai além da racionalidade. Explico por quê. Em 2012, o Brasil viveu um intenso debate, né, e a gente construiu um novo Código Florestal. Nesse momento, se firmou todos os acordos para que houvesse conciliação entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Então, o Código Florestal é a prova que essa conciliação existe, né? E veja bem, tem pouco tempo, foi em 2012, nós estamos em 2020, não tem nem 8 anos isso. Só que o que vem acontecendo no Brasil é que as pessoas estão abrindo mão da racionalidade, estão defendendo pautas que são indefensáveis. Então não faz sentido a gente ver pessoas criticando o Código Florestal e as medidas de conservação ambiental em 2020, sendo que em 2012 houve um acordo ratificado por representantes de várias frações da sociedade brasileira, inclusive a ruralista, em torno do Código Florestal. Então, no ponto de vista da conciliação, o instrumento legal, o documento assinado e a ratificação da sociedade brasileira, de todas as suas frações, inclusive da ruralista, já foi realizado. Já é algo que já é aceito. Então a gente vive um momento aí de que as pessoas estão tomando opiniões, desconsiderando esse contexto que já estava resolvido. Agora, no ponto de vista das queimadas, a gente tem que entender que as atividades agrícolas elas fazem parte do contexto do Pantanal e de grande parte do Brasil. A gente tem no Brasil 160 milhões de hectares de pastagens e 55 milhões de hectares de agricultura, ocupados por agricultura. A pecuária é 30% do PIB do agronegócio, por exemplo. E ela é fortemente desenvolvida no Pantanal. A pecuária faz parte da história do Pantanal. Há centenas de anos, a pecuária faz parte do contexto do Pantanal. E entre os municípios do Pantanal figuram os maiores produtores pecuários do Brasil. Então, não tem pouco boi no Pantanal.
Essa é a primeira observação que a gente tem que dizer. Qual que é o município hoje que tem mais bois no Brasil? É São Félix do Xingu, no Pará. Mas a gente tem entre os 50 maiores produtores, a gente tem diversos municípios do Pantanal que estão nessa lista de maiores produtores pecuários do Brasil. Então, o que a gente tem que fazer? É voltar a trilhar esse caminho da conciliação entre a produção agrícola e o meio ambiente e deixar de lado esses discursos eloquentes, esses discursos irracionais, essas fábulas do boi-bombeiro, essas alegações que não contribuem de fato, né, para a manutenção de uma atividade agrícola responsável e produtiva. Porque um dos maiores déficits que nós temos no ponto de vista da produção pecuária é a qualidade das nossas pastagens. Outro debate que a gente tem que levar é a intensificação pecuária. Lembra daquele papo lá da expansão vertical e horizontal? A gente tem que fazer a expansão vertical. O que é isso? É produzir mais numa área menor. Então, por exemplo, se a pessoa produzia com uma cabeça por hectare, como é que a gente pode preparar o ambiente e melhorar geneticamente os nossos bovinos para que a gente consiga produzir 1,6 bovinos por hectare? Então, a discussão que a gente tem que ter é uma discussão sobre tecnologia. Então, essa é uma das questões que a gente tem que focar quando a gente está falando de pecuária no Brasil e pecuária no Pantanal. Então, veja bem, fora isso, eu acredito que a gente tem que aplicar com mais severidade a lei de crimes ambientais e até repensar a pena de reclusão para quem usa o fogo de forma irresponsável. Porque o fogo tem um poder de destruição muito maior do que a gente pensa quando a gente faz uma reflexão sobre as questões ambientais. Quando a gente vai ver as questões do fogo no Pantanal, a gente vê foto de animais, né? Mas tem outras discussões que vão além disso, o que é pior. Por exemplo, quando se usa fogo de forma inadequada e provoca queimadas, como as que estão acontecendo lá no Pantanal, além da gente afetar o meio ambiente, o recurso hídrico, o solo, a gente está destruindo também a renda das famílias, a renda da população, que vive principalmente de atividades que são ligadas ao setor ambiental. Então, veja bem, a gente compromete a renda dos pescadores num contexto de queimada. Então, há várias discussões que a gente tem que fazer no ponto de vista da lei de crimes ambientais, o que é o inverso do que tem sido feito nos últimos tempos. A gente vê esse grande discurso de flexibilização das leis ambientais. Para além disso, a gente ainda tem implicações penais, né? O Código Penal prevê que quem utiliza, por exemplo, fogo de forma irresponsável, afetando a vida animal, o meio ambiente, a vida de populações, ele está cometendo um crime, que não é só um crime ambiental. Então, a gente tem que gerar essa reflexão aí para que nós consigamos trazer de volta o fortalecimento desse discurso da conciliação entre a produção econômica, entre o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. E isso é muito importante para nós no ponto de vista do capitalismo brasileiro, porque essa atitude de destruição do meio ambiente é anticapitalista. Os países fora do Brasil, os nossos clientes, né, os países que compram os nossos produtos agrícolas, eles têm um compromisso com a preservação ambiental. E isso, né, dificulta a comercialização dos produtos brasileiros no exterior. Então, a gente tem muitas implicações e não dá para flexibilizar. Realmente, a gente tem que conduzir, né, essa agenda para o retorno dessa conciliação aí entre o meio ambiente e o desenvolvimento econômico. Muito obrigado, professor. Realmente é uma discussão que deve ser mantida e que a gente consiga, de fato, conseguir esse equilíbrio de uma vez por todas. Vamos confiar daí. 2020 está ruim, mas em breve
coisas melhores virão, pode ter certeza. Nós agradecemos muito a sua presença, professor Silvio. Foi muito importante a sua fala nessa questão de compreender um pouco mais sobre as queimadas do Pantanal, quais são as causas, as consequências, como o geoprocessamento atua nessa questão do monitoramento dos dados. Também entender essa relação entre o homem e o meio. Então, nós agradecemos muito a sua presença, foi realmente muito importante. Ok, muito obrigado aí pelo convite, um abraço aí pro meu companheiro aí de jornada, professor Dozena, aí fazendo uma ótima tutoria do Grupo PET Geografia UFRN. E finalizando realmente o podcast, agradecemos também a presença de todos vocês, pedimos para seguir nas nossas redes sociais, PetGel UFRN. Lá nós postamos os episódios tanto do podcast quanto as outras atividades desenvolvidas. Muito obrigado a todos os ouvintes e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.